Esse evangelho nos situa na cidade de Jerusalém. Jesus havia subido a Jerusalém para a festa da Páscoa, provavelmente a sua última subida a Jerusalém, né? Jesus começa a viver já, vamos dizer assim, a sua Semana Santa. E ele está lá em Jerusalém, quando os judeus também sobem a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E estando lá, surgem estes gregos, pagãos, homens que não eram da religião judaica, mas tinham essa admiração pela religião judaica, e então subiam para a festa também, para adorar a Deus no templo, né? Iam para lá com esse objetivo. E de caminho, então acontece algo. Eles que se dirigiam ao templo, pensando que lá iriam encontrar a Deus, saíram com este propósito de casa. No caminho algo lhes diz, né? É importante conhecer Jesus. Queremos ver Jesus, gostaríamos de ver Jesus. Isto é, no seu caminho de busca de Deus, no seu caminho de boa vontade, eles sentem no coração que já não é mais no templo, naquela antiga religião judaica, que eles vão encontrar aquilo que eles buscam, mas é em Jesus. É belo isso, porque retrata a história de muitas pessoas, que às vezes por caminhos insuspeitados chegam ao encontro com Jesus, buscando uma coisa, com coração sincero, acabam encontrando outra. É a história do próprio São Paulo também, que pensava que agradava a Deus perseguindo os cristãos, e no meio do caminho ele cai e descobre que deve unir-se aos cristãos e não persegui-los. Então, essa primeira indicação no Evangelho de hoje, né? Esse caminho para encontrar Jesus. Deus, a salvação, já não está mais na religião do templo, mas na pessoa de Jesus. E quem encontra Jesus, encontra a salvação, a libertação. Agora, há um segundo elemento neste evangelho interessante também, e que traz uma mensagem importante para nós hoje. Esses gregos, esses pagãos, esses homens que sentem essa curiosidade, esse desejo de conhecer Jesus, esses homens que estão a caminho, eles se dirigem aos discípulos. Isto é, eles não chegam de cara em Jesus, eles se encontram com Filipe, com André, e dizem a eles: nós queremos ver Jesus. Como se descobre Jesus? Como nós encontramos Jesus? Esse evangelho nos dá uma indicação nos seus discípulos. Jesus está
E quem abre o caminho para Jesus são os seus discípulos, se eles mostram a Jesus. Essa palavra dirigida aos discípulos, queremos ver Jesus, gostaríamos de ver Jesus, é quase um me ajudem a ver Jesus, me levem a Jesus. E os discípulos fazem esta ponte, este caminho até Jesus. É assim que hoje muitos conhecem a Jesus também. Se nós, como discípulos de Jesus, facilitamos, mostramos a Jesus com a nossa própria vida, estes que buscam, encontrarão. Hoje, quantas pessoas no mundo, esse mundo complicado que a gente está vivendo, esse mundo também dirige uma pergunta aos discípulos de Jesus hoje, e dizem: olha, gostaríamos de ver Jesus em vocês, gostaria que vocês me facilitassem o caminho a Jesus, gostaríamos de ver Jesus. E este é o grande caminho da evangelização. A evangelização não se faz com programas, com campanhas, com tarefas, com projetos, com planificações. Não se faz evangelização, nunca se fez. Evangelização se faz com a manifestação de Jesus na própria vida. Qual é o projeto? Qual é o programa dos santos? Aqueles que são os grandes evangelizadores. É mostrar Jesus, é manifestar Jesus. Nunca se multiplicaram tanto na vida da igreja documentos, programas, projetos, planos, que a gente está cansado, cada dia é uma novidade, e a evangelização não avança, porque o caminho da evangelização é manifestar Jesus. Gostaríamos de ver Jesus, e não as suas letras escritas aí, e não palavra aceita tudo, discurso. O mundo está cansado de mestres, mas se abre para as testemunhas. Eu vi Jesus, eu testemunho Jesus, eu manifesto com a minha vida Jesus, e aí é isso que atrai. Gostaríamos de ver Jesus, não seus planos, não suas palavras, não seus projetos, não a sua planificação, mas Jesus. Interessante isso. Eles vão até os discípulos, e os discípulos abrem caminho para Jesus. Os discípulos de hoje, nós abrimos caminho para Jesus ou fechamos o caminho a Jesus? Manifestamos com a nossa própria vida Jesus, ou é só palavras? O mundo de hoje se dirige ao Papa, aos bispos, aos padres, aos diáconos, aos fiéis leigos, dizendo: queremos ver Jesus. Acreditaremos se virmos Jesus na vida de vocês. É belo isso. A santidade atrai, e a santidade não é nada mais, nada menos do que manifestar na própria vida a graça de Deus. O que é evangelizar? Evangelizar é manifestar aquilo que a gente possui, aquilo que a gente é. Evangelizar é manifestar a vida nova
que nós recebemos de Deus e dizer: assim vive um cristão, assim vive um filho de Deus. Gostaríamos de ver Jesus. São João dá um outro passo, então, né? Porque parece que tem uma desconexão aí, onde esses pagãos buscam os discípulos, dizem: queremos ver Jesus. Os discípulos conversam entre si, facilitam o caminho até Jesus, e aí eles dizem: olha, eles querem ver você. E aí Jesus começa com um discurso, falando determinadas coisas. A gente diz: o que aconteceu? Jesus não diz: traga eles, venha, né? Claro, eles vão até lá. Jesus concorda e os recebe, mas Jesus aproveita essa ocasião para falar o que significa ver a Ele. Quem é que eles vão ver, né? Queremos ver Jesus, queremos conhecer Jesus. E aí Jesus começa a falar: como é que me conhecem? Como é que me veem? Vocês não estão vindo aqui ver um homem de sucesso, porque ele está prestes a ser crucificado. Eles não vão ver um homem exitoso aos olhos do mundo, um campeão de marketing, um campeão de retórica, um demagogo que junta gente. Jesus começa a fazer a sua catequese: quem eu sou? Quem é que vocês querem ver? Como é que vocês vão me conhecer? E aí ele diz: eu sou o grão de trigo que cai na terra e morre. Quem quiser me conhecer precisa compreender qual é a minha missão, a que eu venho, como eu desenvolvo a minha missão. Não através de um caminho de glória, segundo o critério do mundo, mas um caminho de doação. Então, quem consegue enxergar na minha vida este ato de amor supremo, quem consegue encontrar na minha vida a grandeza de uma vida que se doa, como o grão de trigo que cai na terra e morre, esse vai me conhecer, esse vai me ver. Quem estiver buscando outra coisa, não vai conseguir me ver, não vai conseguir me conhecer, porque eu sou este. E isso tem uma mensagem para nós também. Então, se Jesus é este, se Jesus é esse que doa a sua vida, se Jesus é esse que vive no abandono à vontade do Pai, até as últimas consequências, se a vida de Jesus e a salvação passa por este caminho de doação, então Jesus será reconhecido nos seus discípulos, será visto nos seus discípulos, quando também eles viverem nessa dinâmica de doação, de entrega e de amor. E é bonito isso. Aqui voltamos ao testemunho dos santos, como fala o Papa Francisco, não somente dos santos de altar, né? Dos santos da história, dos grandes santos, mas os santos, Papa Francisco fala, os santos da porta de casa, da porta ao lado. Aí nós identificamos quanto testemunho bonito, em todos os tempos, mas também hoje, de gente que mostra Jesus com a sua própria vida, que revela Jesus com a sua própria vida, de doação, de entrega, de partilha. Na família, quanta doação, né? De pais pelos filhos. Aí está uma
santidade, um exemplo que arrasta a fidelidade no lar, a dedicação aos filhos, a vida fraterna numa família, a vida de comunidade, a partilha. Quantos exemplos neste ano que nós vivemos de partilha, de entrega, de verdadeiro heroísmo. Então, quem vive essa vida do grão de trigo não precisa de muito discurso, não precisa de muito programa, não precisa de muito planejamento, porque está manifestando Jesus, manifestando. Na vida de São Francisco, está aqui a Conceição da Fraternidade, que pode falar até muito melhor do que isso, mas tem um episódio na vida dele, que ele sai para evangelizar, né? Convida o irmão para evangelizar, e eles saem, e não dizem uma palavra, ao longo de toda a caminhada que eles fazem, né? E aí depois o irmão pergunta, mas como a gente não saiu para evangelizar? E aí ele começa a contar e a mostrar como eles evangelizaram naquele caminhar. Então, o cristão que manifesta Jesus, manifesta com a sua própria vida. E o caminho da evangelização é esse. É claro, às vezes, né, a gente retoricamente fala nas palavras, não adianta programa, campanha, isso e aquilo, né? Há um certo exagero nisso, mas somente para mostrar, né? Não é que não adiante, e a gente planeja, e a gente faz um calendário, e a gente tem planos, e é bom isso, né? Mas o que eu queria dizer, o que eu quero dizer é que isso sem a alma não tem sentido, sem o testemunho não tem sentido, pelo contrário, é contraproducente, né? Você vê uma pessoa que é grossa, ignorante, mentirosa, tudo isso, tem tudo que, né? Uma vida completamente contrária ao projeto de Deus. Aí chega para você e começa a falar, né? Do amor, da caridade, da evangelização, disso e aquilo, você, outro dia eu lhe escuto, né? Agora, se esta proposta vem de alguém que manifesta na sua própria vida, não de um modo perfeito, porque nós estamos a caminho, né? Com nossas limitações, com nossas imperfeições, mas que manifesta com a sua vida, que vive uma vida doada por Deus, uma vida de filho de Deus. Então a palavra chega. O evangelho de hoje é belíssimo nesse sentido, né? A sede de Deus continua existindo, e há muitos, entre aspas, né, pagãos, homens e mulheres, que estão como esses pagãos, indo adorar a Deus no templo, estão de caminho, né? E o templo já não é mais o templo dos judeus, mas a gente pode botar aí os templos onde se adora, né? O shopping, a balada, às vezes o estudo mesmo, né? A pessoa, o progresso econômico, o progresso científico, pessoas botam lá, né? Diz, aqui que eu vou encontrar a minha salvação. Mas no meio do caminho, se eles se encontram com alguém que manifesta essa vida nova, vai acontecer como aconteceu com esses pagãos que estavam a caminho do templo. Eles vão dizer, olha, me mostra isso que transformou a tua vida, me mostra este que transformou a tua vida, me mostra este que te dá esperança e alegria num tempo de desesperança, me mostra esse que te dá coragem para lutar, para vencer, para superar as dificuldades. Me mostra esse. Onde está o teu segredo?
E aí será a oportunidade da gente indicar. Há muita gente, né, que poderia, vendo nos discípulos de Jesus, fazer esse pedido e essa súplica, né? É belo este evangelho nesse sentido, porque nos oferece uma belíssima oportunidade, né? Uma oportunidade de evangelização, também no tempo de hoje. Mostrar Jesus com a nossa própria vida. Não com uma vida inventada, não com uma vida que a gente tem que fazer piruetas para... Mas a vida simples que a gente tem, a vida cotidiana, a vida da luta, a vida dos cuidados e da doação cotidiana que nós temos, se vivida nessa perspectiva da entrega, do amor, ela sempre revelará Jesus, né? O grão de trigo que cai na terra e morre, dá muito fruto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.